Olá, boa noite a todos, que alegria estarmos juntos. Terça-feira, nós temos o nosso encontro, o nosso estudo do Evangelho. E é com muita alegria que estamos aqui nesta noite de terça-feira. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2024 e eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. E com muita satisfação por mais uma noite, nós cumprimentamos todos os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas cumprimentamos também aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sintam-se bem-vindos, sintam-se fazendo parte da família do SEAC. Boa noite, Sueli Reis, seja muito bem-vinda. E nós aproveitamos para lembrar que na terça-feira o nosso estudo do Evangelho ele tem 3 objetivos. Primeiro, buscarmos compreender a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita. Prepararmos os trabalhadores da nossa casa e prepararmos também aqueles que vão nos assistir, ou melhor, prepararmos aqueles também que vão participar da reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião que virá logo a seguir. Então, amigos, 3 objetivos de hoje. E nós vamos, para iniciarmos a nossa noite, vamos ler uma mensagem para entrarmos nesse clima espiritual. Nós vamos pegar aqui o livro Vinha de Luz, através de Emmanuel, o benfeitor, e Francisco Cândido Xavier, que é o médium, trabalhador do Cristo, e que com certeza agora continua trabalhando lá no mundo espiritual. Então, amigos, nós abrimos aqui na mensagem do livro Vinha de Luz, a mensagem 28. A mensagem 28, ela tem o título Em Peregrinação. Boa noite, Eudócia, seja muito bem-vinda. Como é que está aí em Boston? Nevou muito hoje, eu vi que em Nova York estava nevando muito. Diga aí como que se está frio demais, como é que está a neve aí por Boston. Boa noite, Arnaldo, seja muito bem-vindo. Então, o título da página, Em Peregrinação, é uma passagem de uma carta de Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 13, versículos 14. E a mensagem de Paulo diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Vejam que interessante o que Paulo escreve aos Hebreus. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículos 14. Antes de iniciarmos a mensagem, a Sueli dizendo: hoje assistimos Nosso Lar. Amei, muito bom. Que bom, Sueli, parabéns por você ter conseguido ir hoje, terça-feira de carnaval, enquanto tantos estão aí preocupados com a folia, você conseguiu um ambiente adequado, tranquilo, para poder assistir a esse filme, Nosso Lar, Os Mensageiros. Que bom. Mas a mensagem de Emmanuel, comentando o que Paulo escreveu aos Hebreus. Risível é um instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra, questiona ele, não será a Terra comparável a grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material,
apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. Continua Emmanuel. Se apresenta notável figura física, somente enverga efêmera vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo, na jornada empreendida. E prossegue o benfeitor, falando sobre essa peregrinação que todos nós fazemos aqui na Terra. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. E prossegue o benfeitor. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam nos bens que incorporam o seu nome. Até o corpo, que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cego, diz Emmanuel, se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Repetindo esse último parágrafo de Emmanuel, nessa mensagem número 28 do livro Vinha de Luz, Em Peregrinação, é o título da mensagem. E Emmanuel diz: se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo, onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana, nas súbitas paradas da morte. Mensagem da carta escrita por Paulo aos Hebreus, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículos 14. Amigos que aqui nos encontramos, com desejo de compreendermos melhor a mensagem, o Evangelho de Deus, vindo através de seu Filho amado Jesus. E nesta noite, quando nos reunimos para este estudo do Evangelho, nós pedimos aos emissários divinos que se juntem a nós, para que possamos criar uma grande rede de amor, de fraternidade e de esperança, dando início a mais essa noite. Com gratidão, nós só podemos dizer muito obrigado, Senhor. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, boa noite, Marli Oliveira, seja muito bem-vinda. Boa noite, Tassimara Sírio. Depois, Tassimara, dê notícia, como que você está se sentindo? Está melhor? Nós sabemos que esse vírus é um vírus que nos
nos dificulta, mas desejamos aqui as melhores vibrações e a sua plena e rápida recuperação. Mas, amigos, então vamos iniciar a nossa noite, o nosso estudo do Evangelho. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 15. Capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E hoje nós vamos ver o item 8, o item 8 do capítulo 15. Allan Kardec, ele coloca 2 temas para que nós possamos refletir. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esses 2 temas, ele não está afirmando, ele está trazendo para que nós possamos refletir. Será que realmente procede o que está sendo dito? Fora da igreja não há salvação. Fora da verdade não há salvação. Será que realmente é assim? Então vamos ver o que o nosso benfeitor, nosso codificador, Allan Kardec, nos traz no item 8 do capítulo 15. Ele diz: enquanto a máxima fora da caridade não há salvação, assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. E nós que estamos acompanhando esses encontros, nós vimos quando Kardec e os benfeitores amigos também falam sobre esse tema. Fora da caridade não há salvação. Nós vimos, inclusive, que a igreja predominante, a época do surgimento do Espiritismo, ela dizia que fora da igreja não há salvação. Será que realmente é assim? Então, Kardec coloca que fora da caridade não há salvação. Essa máxima, esse conceito, esse pensamento, ele assenta no princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade. Todos somos filhos de Deus. Todos que praticam a verdadeira caridade, ele tem acesso à suprema felicidade. É o que ele coloca. E continua ele agora questionando, refletindo. O dogma, fora da igreja, não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, porém, numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Todas as crenças, eles vão falar de Deus, eles vão acreditar que existe algo além da matéria. A pessoa que tem uma religião, ela se professa o quê? Espiritualista, porque ela acredita em algo mais além da matéria. Isso é comum a todas as religiões, diz o codificador. Mas essa colocação fora da igreja, quando dizia igreja, era a igreja católica, era um dogma particular, era um dogma exclusivo e absoluto. Se eu não fosse da Igreja Católica, eu não seria salvo. É isso que ele vem trazendo para a nossa reflexão. E prosseguindo ainda nessa reflexão, Kardec diz o seguinte: esse dogma, longe de unir os filhos de Deus, separa-os.
em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos, esses sectários. E nós já falamos sobre isso em alguns encontros. Quando nós temos uma crença que somente a minha religião é que salva, somente a minha religião é que vai me conduzir ao paraíso, ao céu, ao descanso maravilhoso e eterno. Primeiro, é o que Kardec traz aqui. Primeiro, eu vou criar uma dissensão entre outros que não têm a mesma crença que eu. Por outro lado, vai haver uma separação entre até a própria família, porque nós sabemos que dentro de um grupo familiar, nem todos professam as mesmas crenças. Parentes, amigos, o que vai acontecer com isso? Ao invés de nós unirmos, nós vamos separar, porque eu vou colocar para o outro a minha crença vai me salvar, a sua não. A sua você vai direto para o fogo eterno. Ora, diz Kardec, isso alimenta e sanciona a irritação entre os sectários, os seguidores dos diferentes cultos. Mas o benfeitor Allan Kardec continua, desprezando a grande lei de igualdade perante o túmulo, ele os afasta um dos outros, até no campo do repouso. Olha que interessante a colocação aqui do nosso codificador, do mestre Lyonês. O que acontece? Quando nós desencarnamos, inclusive, nós vimos isso agora, esta semana, falando sobre esse tema, nós nos buscamos novamente por afinidade. Nós estávamos falando sobre a reencarnação, se a reencarnação ela une ou se ela afasta os laços de família, os laços fraternos. E quando nós desencarnamos, espíritos agora fora da matéria, nós vamos buscar aquele pelos quais nós nos afinizamos. É tanto que nas obras espíritas, André Luiz relata em suas obras aquelas regiões onde os espíritos ali se reúnem pelas suas crenças, continuam mesmo sabendo, agora já como um espírito liberto da carne, que a vida continua, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo toda aquela dinâmica, mas pelo hábito, pela afinidade, ele continua, às vezes com as vestimentas de padre, ele continua com as vestimentas de freira, ele continua com as vestimentas daqueles irmãos lá orientais, daquelas crenças orientais, e vão o quê? Se buscar através das afinidades. E ele coloca que até depois de desencarnado vai haver esse afastamento um dos outros, até no campo do repouso. A máxima, a colocação, o entendimento, essa máxima, fora da caridade não há salvação, já é diferente. Ela consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Eu pratico a caridade. Nós vimos nos encontros passados falando sobre a caridade, inclusive aquela mensagem belíssima de Paulo,
quando ele fala sobre a caridade, que muitos traduzem pela palavra amor. E pode ser traduzida por amor quando nós compreendemos a caridade de uma forma plena, porque a caridade, quando ela é realmente praticada da maneira como Jesus nos ensina, vai ser aquele amor ágape, vai ser um amor tão puro, tão intenso, que não vai haver nenhum tipo de preconceito, de separação, de nada, porque eu pratico a caridade com total desprendimento. Fora da caridade não há salvação, consagro o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Eu posso praticar a caridade, independente se eu tenho ou não um credo religioso. Eu posso ser um ateu, mas a minha consciência já tem essa convicção de que eu devo ser caridoso para com meu irmão, independente do que ele seja, independente de credo, independente de raça, independente de idade, de tudo. Independente se eu sou ou não religioso, quando eu já tenho essa convicção, eu vou praticar a caridade. Prossegue o mestre de Lyon. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Nós já vimos na lei de destruição, que está lá em O Livro dos Espíritos, que é uma lei que faz parte das leis da natureza, faz parte das leis divinas. Quando acontecem grandes cataclismos no nosso planeta, às vezes um terremoto violento, um tsunami, um vulcão, algo que destrua, que leve à morte, que façam com que as pessoas percam seus lares, seus bens materiais, independente de crença. Em geral, o que acontece? Uma comoção humana, as pessoas se unem, pessoas saem, às vezes, dos seus países de origem para ir ajudar, para tentar resgatar pessoas que estão ali soterradas. E é isso que, neste momento, por isso que a lei de destruição, que é uma lei natural, ela, às vezes, é utilizada para que nós possamos despertar e estender as mãos, orar uns pelos outros, independente da crença que o outro possua. Eu vou ali agora ajudar. É o momento. Então, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos. Mas prossegue Kardec. Fora da caridade, todos somos irmãos. Todos estendemos as mãos. Com o dogma, fora da igreja, não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. Deixa eu ver se eu me lembro o lugar. Entre a Inglaterra e os... Agora me fugiu o nome. Mas guerras religiosas entre católicos e protestantes durante muitos e muitos anos. Vejam, agora em pleno século XX,
e a Irlanda, salvo engano, entre a Irlanda e a Inglaterra, os católicos e os protestantes. Havia essa perseguição, se viam como inimigos. Vejam, em pleno século XX, o pai, diz Kardec, o pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados sem remissão. Porque também tem isso. Quando nós acreditamos em determinadas verdades, como que fica? Eu acredito. Eu vou ser salvo, o outro não vai. Não adianta nem eu orar por ele, porque ele não tem a mesma crença que eu, ele já está fadado ao sofrimento eterno. Eu já comentei sobre isso. Eu tinha uma pessoa muito querida, que ela tinha uma crença religiosa, o pai tinha outra, e ela tinha um amor muito grande pelo pai, e aquilo a atormentava muito, porque na convicção dela, ela estava salva, mas o pai não estava. Como que ia ser quando o pai morresse? Ele iria ficar padecendo pela eternidade? Vejam, que dúvida cruel. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da caridade, ou melhor, fora da igreja, não há salvação. É um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Aqui Kardec, ele nem colocou fora da igreja católica, porque naquela época, quando se falava igreja, era a igreja católica, porque era a religião predominante em vários lugares do mundo. Era, inclusive aqui no Brasil, era a religião oficial, era a religião da igreja católica. Havia uma interferência tão grande entre a igreja e o Estado que muitas das vezes a igreja mandava mais do que o Estado. Então, por isso que ele não colocou aqui, especificando qual seria a igreja, que já estava claro para quem tomasse conhecimento desse texto. Mas agora, nós estamos no capítulo 15, nós vamos ver o item 9, falando, ainda Kardec refletindo sobre isso, agora já seria uma outra máxima. Fora da verdade não há salvação. Fora da verdade não há salvação. E ele coloca o quê? Equivaleria ao fora da igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade. Por isso que Jesus colocou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas como que nós ainda tão imperfeitos, nos equipararmos ao Mestre e querermos ter essa verdade absoluta? Porque ele também nos ensinou: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Mas esse conhecimento da verdade é um conhecimento lento, progressivo, porque somos espíritos imperfeitos. Por isso, Kardec coloca que fora da verdade não há salvação, seria também uma colocação, um sentimento exclusivo, porque toda seita, ela se acha que ela tem o privilégio da verdade. Nós, espíritas, inclusive, precisamos ter muito cuidado para não querermos impor
o nosso entendimento, a nossa compreensão, porque ninguém é dono da verdade. Mas prossegue Kardec dizendo: que homem se pode vangloriar de a possuir integralmente, de possuir a verdade integralmente? Vejam, a própria ciência, quantas das vezes depois ela volta atrás, ela se desdiz em muitos fatos às vezes que são revelados como uma nova descoberta, passado anos, aquilo é revisto e aí se percebe, não, na realidade não era bem assim o que estava sendo ensinado. Quantos e quantos fatos que nós conhecemos. Por isso ele diz: que homem se pode vangloriar de possuir integral, possuir a verdade, quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio, vejam, coloca o mestre de Lyon. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. É um processo. E são espíritos de categoria mais elevada. Nós vemos espíritos que trazem comunicações, como Joana de Ângeles, Emmanuel, estudando no mundo espiritual, porque eles ainda não conhecem a verdade de forma absoluta. Mas Kardec nos ensina, ela somente, ela, a verdade, pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Ou melhor, nós, a humanidade terrena, porque ele diz assim, a humanidade terrena não pode pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente, a humanidade, pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. Kardec coloca, ora, se fosse necessário a verdade absoluta para que nós pudéssemos ansiar por uma felicidade, a humanidade toda praticamente estaria fora disso. Mas ele esclarece, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria em lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Então, amigos, já passando aqui das 20 horas e 30 minutos, nós vamos encerrando, nos despedindo de vocês, para que nós agora possamos iniciar a nossa reunião de vibração e radiação, mandando um abraço para Tânia Maria, para a Lúcia Márcia
e para todos esses amigos especiais que estão aqui conosco. Até domingo, no Evangelho no Lar, e agora nós vamos dar início à nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento à distância. Paz a todos, nos despedindo dos amigos do Facebook.